Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos à quarta-feira da 25ª semana do Tempo Comum. Hoje a igreja reza São Mateus Apóstolo. Mateus que ouviu o chamado de Jesus. Vem, segue-me. Fique comigo até o final, que eu tenho certeza que o Senhor falará no seu coração. Eu sou o diácono Marinaldo Soares Barbosa, estou aqui da Arquidiocese da Paraíba, da cidade de João Pessoa. Gratidão por estar comigo rezando essa liturgia. Clique no sininho, se inscreva, dê joinha, peça a sua oração para que nós possamos rezar uns pelos outros. Eu desejo que a graça santíssima de Deus, assim como habitou em Maria, esteja contigo também. Se você nos visitar pela palavra proclamada, escute a liturgia, encontre o sinal de conversão, você não está sozinho. Deseje caminhar com esse Deus. E sempre que for ler a palavra de Deus, como nos orienta Santo Inácio de Loyola, peça a Deus uma graça. Rezemos junto. Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o teu louvor e para o teu servir. Amém. Hoje rezaremos na carta aos Efésios, do capítulo 4, versículo de 1 a 7, de 11 a 13. Irmãos, eu, prisioneiro no Senhor, os exorto a caminhar de acordo com a vocação que recebestes, com toda humildade e mansidão. Suportai-vos uns aos outros com paciência no amor. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também uma só a esperança a qual foste chamado. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Cada um de nós recebeu a graça na medida em que Deus, Cristo, lhes deu. Assim, Ele capacitou os santos para o ministério, para edificar o corpo de Cristo, até que cheguemos todos juntos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem perfeito e à estatura de Cristo em sua plenitude. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial 118, 119. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite essa mensagem, à noite publica essa notícia. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Evangelho de Mateus, do capítulo 9, versículo de 9 a 13. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aquele que tem saúde não precisa de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Hoje, Efésios, no capítulo 4, nos faz uma exortação. E qual a exortação que ele faz nesse capítulo 4, diácono? Eu, prisioneiro, vos exalto para que vocês não vivam desunidos. Vivamos na unidade. Talvez alguém que queria naquela comunidade
ser mais que os outros. E Paulo diz que nenhum se ache melhor do que os outros. Cada um tem seu chamado a viver de acordo com a vocação que ele recebeu. Todos nós, eu e você, temos que viver com mansidão. Não propague a guerra onde você vive. Suporte uns aos outros. Todos nós temos defeitos. Tenha paciência. Nada caminha do nosso jeito. E tenha amor pelas pessoas. A misericórdia de Deus nos faz suportar uns aos outros pela paciência e pelo amor. Há um só Senhor, um só Espírito, um só batismo e um só Deus, Pai de todos. E Ele age por meio de todos também. Nós somos chamados a nos avaliar, a buscar sempre a misericórdia de Deus. É o que nos fala o salmista hoje. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra, no Salmo 18. Hoje, Mateus 9, o evangelista Mateus está sentado na coletoria. E Jesus diz: vem e segue-me. Olha que bonito, né? Mateus nos mostra essa misericórdia que é um chamado para eu e você, nós sermos filhos de Deus. A misericórdia não sentencia, não abandona a pessoa no seu pecado, mas convida ela à santidade. É o que faz Jesus. Por isso ele é misericordioso, ou seja, é o médico dos doentes. Por causa de Mateus, como cobrador de impostos, muitas famílias choraram, muitas pessoas sofreram, porque ele era corrupto. Mateus, ele era cobrador de imposto. E ele foi tão santo que escreveu para nós esse evangelho. E foi mártir também. Hoje nós fazemos vivência da sua morte. Ele escutou o chamado de Jesus e mudou de vida. Eu e você somos convidados a também escutarmos: vem, segue-me. Cada um de nós sabemos onde não podemos sentar para não nos perdermos. Jesus viu esse grande ser humano em Mateus. Ele não viu o pecador, que era Mateus. A dignidade do ser humano é a visão de Jesus. É o que ele enxerga. Olhe, lembre-se, a pessoa, por pior que seja desse mundo, ela é amada por alguém. Talvez você falou mal de uma pessoa e esqueceu que ela tem um pai, que ela tem uma mãe, que ele tem uma esposa ou um esposo, que tem filhos ou filhas, que é um ser humano. A gente, nós humanos, não olhamos para a pessoa. A gente olha para o cobrador de imposto, safado, ladrão, e a gente vai logo dando adjetivos. A misericórdia de Deus é colocar as coisas na sequência do jeito certo. Mateus seguiu Jesus. Jesus veio e restitui Mateus e restitui também a cada um de nós que escuta o seu chamado. Mateus, ele leva Jesus para jantar, para ceiar na sua casa. E lá ele convida os seus amigos, aquelas pessoas que não vão na igreja, mas vão numa festa. Mateus proporcionou um encontro num ambiente onde Jesus pôde se encontrar com muitos pecadores. Dentre todos, ele, o Mateus. E Jesus vai pescar
aqueles pescadores. Mateus patrocinou um modo. Nós somos convidados também. Um esquema que Mateus fez, chamou as pessoas para ceiar na casa dele. Essa habilidade nós também conhecemos. Tanta gente se aproxima de Jesus pelo estômago, não é verdade? É verdade. Aí Jesus ouviu uma pergunta que os mestres da lei, os fariseus, fizeram ao redor, naquele derredor onde estava acontecendo a ceia. O teu mestre senta na mesa com os pecadores. Aí Jesus tem uma docilidade no falar. Ele responde: eu estou aqui na casa de Mateus, é porque tem muita gente que não tem saúde, estão doentes, precisando de um médico. Ou seja, até Mateus Jesus incluiu nessa doença como doente, mas Jesus está em movimento. E alguns fariseus ficaram escandalizados com a sua presença. E ele diz: aprendei de mim que sou misericordioso. Eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Alguém que completa o meu relacionamento com o pecado que tem que ser salvado. Se você não se envolver com o pecador para evangelizar ele, falar somente a sua falta de sacrifício, porque ele está pecando, porque ele está no meio de nós, isso não vai completar ele não. Evangelizar é um ato de misericórdia. Você não vai fazer o que ele faz, mas vai curar as feridas que machucam, que estão sangrando dentro dele. Jesus disse: eu não vim para os justos, mas para os injustos, para os pecadores. A misericórdia, ela não muda o nome das coisas. A misericórdia, ela quando ela é apresentada, faz o pecador saber que aquele pecado é feio e é grave. Mas ele é humano, ele é a imagem e semelhança de Deus. Ele pode ser santo. A misericórdia não muda o nome das coisas. Não. Quando ela é apresentada, ela faz o pecador saber que ele pode mudar, que ele pode ser santo, que ele pode ser bom. Jesus diz: vem e segue-me. É a proposta do mestre. Jesus chama você e a mim também. Vem e segue-me. Pensamos a São Miguel Arcanjo, nessa quaresma, que possamos escutar a voz do mestre. Interceda por nós nas nossas petições, nas nossas súplicas. E através desse pequeno exorcismo, São Miguel Arcanjo, afastar de nós todo o mal, todo o perigo, toda a dúvida, e deixar-nos alcançar a Deus, nosso Senhor. Rezemos junto esse pequeno exorcismo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate, tendo nosso refúgio contra a maldade e ciladas do demônio. Ordem-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe das milícias celestes, precipitai ao inferno todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Assim seja. Amém. Que desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Paz e bem.